Então, quando a gente trabalha com o LangChain no seco do framework, né, diretamente com o framework, a gente tem, por exemplo, um agente React, a gente tem os agentes estruturados, onde a gente pode passar ferramentas, e a gente dá para o modelo essa decisão de quando utilizar ou não a ferramenta. Então, ele vai ler o texto, ele tem algumas ferramentas, ele decide que agora é o momento de usar a ferramenta um ou o momento de usar a ferramenta 2. E vão ter muitas vezes onde ele decide que ele tem que usar uma ferramenta, e na hora que ele vai usar a ferramenta, ele coloca uma formatação errada dos parâmetros, ele utiliza a ferramenta em si de um modo que não é o ideal, e uma coisa que a gente, por nós, pela estrutura do sistema, a gente sabe que se ele vai usar aquela ferramenta, às vezes é uma ferramenta que ela é de um modo apenas. A gente não precisa deixar a necessidade de formatar esse payload, de construir ali aquela parametrização para o modelo. Então a gente pode atribuir para ele a decisão de o que usar. Depois que ele decidiu o que usar, pego e eu vou executar aquela ferramenta de um modo eh, determinístico. Depois que ele decidiu, sempre vai rodar do mesmo jeito. Então a gente consegue ter essa garantia de decisões. A gente tira do modelo a necessidade de executar a ação como um todo e a gente faz a ele alega a ele apenas a tarefa de pensar. Então eu tenho que seguir por aquele caminho, ok. Naquele caminho deixa que eu cuido, rodo as coisas que tem que rodar e aí depois devolvo para ele mais uma tarefa de decisão. Essa questão de prompts individuais é muito importante, porque quando a gente está trabalhando com sistemas pequenos, com escalas um pouco mais curtas, isso não é um problema. Mas quando eu tenho um fluxo muito grande, quando o meu prompt começa a ficar muito grande, a gente começa a perder qualidade. Porque ali eu vou ter instruções de um geral dentro do prompt. Então, você é um assistente, seu nome é tal, aqui é a sua origem, você faz isso, isso e isso. Você tem essas ferramentas. Para usar essa ferramenta, você tem que seguir tal padrão, botar desse jeito, você não pode fazer tal coisa. Então, o nosso prompt grande, ele começa a ficar realmente grande. E aí eu estou passando para o topo, nosso modelo, um prompt enorme, muitas vezes sem a necessidade, porque eu não vou executar aquelas ferramentas. E caso eu vá executar, eu tenho tanta informação no prompt que ele não necessariamente vai conseguir encontrar o que ele está querendo. Então, às vezes, ele acaba até se perdendo dentro do próprio prompt. Uma outra parte bem importante aqui é a gente poder utilizar múltiplos modelos. Então, dentro da estrutura clássica do LangChain, a gente pode também utilizar múltiplos modelos. Eu tenho uma LLM1, uma LLM2, eu chamo agentes diferentes, mas é um pouco mais do it yourself, assim, um pouco mais. Não digo gambiarra, mas fica um pouco mais feio, fica um pouco mais quadrado de você fazer na mão, ficar puxando, interage um, interage outro. Dentro do LangGraph, como cada nó ele é independente,